Capítulo 695, Todos os punhais são desembainhados. Tradução, Cyber-revisão, CYS. A Gao. Na mão de Xing Yang, o sabre de grau terra de nível alto queimava com uma leve chama carmesim, como se toda a lâmina tivesse sido aquecida até um grau escaldante. Este sabre poderia aumentar o método de cultivo do atributo fogo de Xing Yang em 10 a 20%. Tendo pagado um preço de sangue para forjar esta arma, agora que estava em suas mãos, Xing Yang podia sentir as chamas ardentes emanando dele de repente, encorajando-o. Meu sabre é chamado Chama Escarlate e meu nome é Xing Yang. Xing Yang apontou seu sabre direto para Duamukun, emitindo este desafio oficial. Naturalmente, Duamukun não temeu esse tipo de desafio. Um jovem de elite como Xing Yang contaria como apenas uma das pessoas da ralé no terceiro andar da Torre Polaris Divisora de Céus. Ele desembainhou a espada para enfrentar Xing Yang. No entanto, ao mesmo tempo, passos súbitos e irregulares soaram do lado de fora do pátio. Cerca de 7 ou 8 artistas marciais do Palácio do Misterioso Yin Yang de repente invadiram o pátio. Muitos deles tinham um cultivo no nível inicial ou intermediário do reino núcleo rotativo, enquanto o líder que era uma potência no nível avançado do reino núcleo rotativo. Dentro do Palácio do Misterioso Yin Yang, aqueles abaixo do nível avançado do reino núcleo rotativo eram protetores, e aqueles no nível avançado do reino núcleo rotativo ou acima eram considerados anciões. Estes 7 ou 8 artistas marciais eram os guardas de Xing Yang. Eles eram qualificados em habilidades marciais e coordenação de matriz. Eles haviam se juntado a Xing Yang para participar das negociações e, originalmente, estavam esperando no barco espiritual. Mas quando viram as paredes do salão sendo destruídas, todos correram para proteger Xing Yang. Várias pessoas imediatamente sacaram suas armas. Uma barreira de sabres e espadas de repente cercou Lin Ming e os outros. Por um tempo, a atmosfera estava tensa, com as armas desembainhadas e a intenção assassina transbordando, pronta para explodir a qualquer momento. Vendo esta atmosfera volátil, a respiração de Mu Yuan ficou presa no peito. A força de Lin Ming que conseguiu derrotar o ancião Sun com apenas o movimento de um dedo realmente excedeu suas expectativas. Mas como poderia Lin Ming enfrentar sozinho todo o Palácio do Misterioso Yin Yang? A situação se desenvolveu seriamente quando os guardas de Xing Yang chegaram. Uma vez que eles começaram a lutar, as consequências seriam terríveis. Ainda mais se terminasse com baixas. Não havia chance de um resultado agradável. Como dizia o ditado, o dragão forte não se importaria com as cobras pequenas. No estado atual das coisas, o Palácio do Misterioso Yin Yang não era apenas literalmente seu anfitrião, mas eles também superavam em muito a Ilha da Divina Fênix. A diferença era grande demais. Se o Palácio do Misterioso Yin Yang alegasse que seus próprios discípulos haviam sido espancados para tirar proveito de suas coisas, então a Ilha da Divina Fênix realmente sofreria nas negociações. Era provável que o Palácio do Misterioso Yin Yang exigisse um alto preço. Sendo empurrados para essa situação, Mu Yuang e Mu Fengtian estavam nervosas, tudo já havia saído do controle delas. Se isso continuasse, Mu Fengtian enviou a Lin Ming uma transmissão de som de verdadeira essência. O Palácio do Misterioso Yin Yang tem 2 mestres do palácio, ambos na segunda etapa da destruição da vida. Os dois usam um método de cultivo de Yin Yang que se complementam. Se eles juntarem forças, eles podem aumentar muito sua força, alcançando um estágio comparável com um mestre na terceira etapa da destruição da vida, até certo ponto. Não apenas isso, mas precisamos da proteção do Palácio do Misterioso Yin Yang.
Se brigarmos com essas pessoas, não apenas seria difícil vencer, mas, mesmo se o vencêssemos, os que perderiam no final ainda seríamos nós. A preocupação de Mu Yuang e Mu Fengxian era compreensível. Mesmo Mu Bingyun foi incapaz de ficar indiferente a esta situação. Ela não culpou Lin Ming por sua imprudência. Em vez disso, em uma demonstração de apoio, ela deu um passo para trás, mantendo uma postura vigorosa. Ao mesmo tempo, sua mão esquerda traçou o anel espacial em sua mão direita, pronta para tirar a espada Luan Azul a qualquer momento. Lin Ming não disse nada. Mas Lan Exayen já estava ansiosa para provocar algum caos. Ela gritou ruidosamente: "Você quer uma luta em grupo? Vamos fazer isso?" K. Lan Exayen floresceu sua espada. Feng Shen e Duan Kun, sem dizerem nada, floresceram as deles. Como descendentes de terras santas, eles nunca colocaram esse palácio do misterioso Yin Yang em seus corações, sem mencionar que Lin Ming também estava aqui. 3 espadas brilhantes e deslumbrantes enfrentavam as 7 ou 8 armas em volta. A atmosfera estava pronta para ser colhida de tanta tensão, prestes a explodir em uma batalha a qualquer momento. Esta foi precisamente a intenção de Lin Ming. Ele silenciosamente tirou uma longa lança de seu anel espacial. Na verdade, com a força de Lin Ming, ele nem precisava tirar sua lança. Mas então ele considerou que Mu Qianyu e Mu Bingyun também estavam aqui. Uma vez iniciada a luta, as duas podem ser facilmente capturadas pelo mestre na primeira etapa da destruição da vida. Para evitar que tal situação ocorresse, Lin Ming decidiu não se segurar mais. Observando Lin Ming puxar sua lança, Xingyang sorriu ferozmente. Ele não temia uma luta aqui. Afinal de contas, esta era a casa do seu palácio do misterioso Yin Yang. Uma vez que eles lutassem, aqueles que iriam rir por último seriam definitivamente eles. Eles não estavam em uma posição mais fraca também. Havia Xing Zizan, assim como os 8 guardas do reino núcleo rotativo que podiam estabelecer uma formação de matriz para aumentar consideravelmente sua força. Enquanto persistissem, o apoio do palácio do misterioso Yin Yang continuaria a chegar. Então, se a situação se descontrolasse ainda mais, seu pai e sua mãe também chegariam. Nesse momento, mesmo que Lin Ming fosse um super-humano com vários membros e cabeças, ele ainda seria capturado. Pensando nisso, Xingyang logo se acalmou. Antes, ele entrou em pânico porque a força de Lin Ming e do Amukun tinha excedido completamente suas expectativas, pegando-o desprevenido. Xingyang zombou e disse: "Na verdade, você não tem ideia do que significa morte ou perigo. Já que você se atreve a agir de forma tão ousada no meu palácio do misterioso Yin Yang, não importa mais quão grande é o seu apoio. Você se atreve a esgueirar-se para a sala de reuniões do palácio do misterioso Yin Yang, atrapalhar as negociações, provocar meu palácio do misterioso Yin Yang. Então, mesmo que eu te castigue, te aleije ou mate você, tudo isso está dentro do raciocínio. Sua seita não pode mais dizer nada. Todo mundo obedeça meus comandos. Capture esses ladrões para..." Xingyang estava prestes a dizer: "Capture esses ladrões para o meu castigo", mas, enquanto falava, a voz dele realmente sumiu até ele ficar em silêncio. Ele olhou fixamente para a longa lança de Lin Ming, um fraco pressentimento em seu coração, como se algo estivesse errado. Então, como se de repente tivesse percebido algo, ele imediatamente olhou para as espadas de Duamukun, Lan Exayen e Feng Shen. Ao ver a luz fria e a energia incomparavelmente afiada que emitiam, ele respirou fundo ar frio, seu coração tremendo. Céus! 4 tesouros de grau celestial. Ele olhou para o sabre-chama escarlate em suas mãos,
no qual ele gastou uma quantia enorme de dinheiro. Este foi um tesouro superior de grau terra. Dentro de todo o extremo sul do continente da queda do céu, essa já era uma arma extremamente arrebatadora. Mas comparado a Lin Ming e aos outros três, sua arma não era nada além de lixo. Mesmo que um tesouro superior de grau terra de nível alto fosse apenas um passo de ser um tesouro de grau celestial, a verdade era que a diferença era gigantesca. Era como comparar o nível avançado do reino núcleo rotativo com a destruição da vida, ou uma etapa elevada da destruição da vida ao reino mar divino. Olhando para as armas de seus guardas, elas não passavam de armas de grau terra de nível alto, havia até mesmo algumas armas de grau terra de nível médio. Até mesmo a arma nas mãos de Xing Zizan era apenas um tesouro grau terra de nível alto ligeiramente superior. Isso. O que estava acontecendo aqui? Desde quando os tesouros de grau celestial se espalharam pelas ruas como se fossem repolhos? Dentro de toda a província misteriosa, não havia um único tesouro de grau celestial. Apenas o abade do grande templo Zen, que já havia retornado à reclusão, e o alto ancião da região demoníaca do Mar do Sul, Xianvuji, tinham um tesouro cada um deles. Poderiam essas pessoas? As sobrancelhas de Xing Yang se ergueram. Em todo o continente da queda do céu, apenas os 4 reinos davinos da região central tinham muitos tesouros de grau celestial. Essas pessoas, eles poderiam ter vindo dos 4 reinos davinos. Pensando nisso, o coração de Xing Yang se encolheu de medo. Para lutar com os descendentes dos 4 reinos davinos, isso era o mesmo que correr para a morte. Os reinos davinos não se importavam com o raciocínio, eles não se importavam com o que estava certo ou o que estava errado. Isso porque a força era a verdade final e absoluta. Na frente de uma terra santa, o palácio do misterioso Yin Yang não passava de lixo. Não, algo está errado, os 4 reinos davinos não deveriam ter uma raça tão estranha com orelhas longas e escamas. Além disso, aquele garoto que carrega uma lança não disse que ele era da Ilha da Divina Fênix. Porque ele teria um tesouro de grau celestial. Eles conseguiram obter essas armas através de algum tipo de sorte colossal.